Boa noite, boa noite, boa noite. Francisco Ancona não perde uma, hein, Francisco? Lurdinha também. Ei, Ana! Minha prima Ana tá aqui. Andréia, saudade aí da sua família, fazendo aula lá conosco, não é não? Mônica, tudo beleza, Mônica? Cristiane, mais conhecida como Kekei, já entrou. Foi também, acho que ela que bateu. Francisco Ancona, que eu falei que tinha batido recorde outro dia, que foi meu convidado, que foi o primeiro a entrar na live, né? Na hora que eu comecei, acho que foi ele já entrou de cara. A Cristiane, né, que eu vou chamar de Kekei, vou explicar para quem não conhece, que está nos assistindo aí, acho que hoje bateu o recorde. Vou enviar uma solicitação aqui para ela participar conosco, né? Nossa convidada de hoje. Deixa eu achar ela aqui. Pronto. Kekei, seguinte, é o mesmo do Francisco Ancona. Francisco, você lembra que eu pedi para você entrar e eu não conseguia pedir para você entrar porque tem escrito aqui não pode participar? Nos ajuda aí, qual configuração que você modificou e que permitiu que eu te chamasse para entrar, hein? Ajuda aí, Francisco, que é o mesmo caso hoje da Cristiane, eu não consigo solicitar a participação dela. Então, Kekei, tenta descobrir aí, e algum dos convidados que estejam nos assistindo. Francisco, aquele dia você mudou rapidinho aí, resolveu rapidinho o que precisava fazer. Vai lá, conta aí pra gente, por favor. Já temos aí Dona Baby. Dona Baby hoje está assistindo. Por que será que ela está assistindo hoje? Qualquer dúvida que você tiver também, liga pro Guilherme que ele te ajuda aí. Francisco Ancona, depois chegou o convite. Insista em enviar. Vou insistir aqui novamente então. Vamos lá. Mas eu acho que você que mudou alguma coisa lá. Alguém tinha dito naquele dia, inclusive assim, tem que tirar do privado, alguma coisa assim, né? Também não consigo aqui, que ó, fica com em vez de escrever o seu endereço embaixo ou o seu nome, só tem escrito assim, não pode participar. É o mesmo que aconteceu com o Francisco Ancona outro dia. Deixa eu ver quem é que pode nos ajudar a descobrir aqui. Eu acho que é alguma configuração que fica, que você tem que mudar aí para poder solicitar a participação. Não é? Vamos lá, vamos tentar solucionar. Enquanto isso, alguém está falando aí, eu desconfio, deve ser alguma coisa que eu falei aqui, né? Francisco Ancona falou, eu estava no PC, fui para o celular e deu certo. Kekei, você está no computador? Se você estiver no computador, então passa para o celular. Que foi isso, então, que o Francisco Ancona fez outro dia. Exatamente, a Valéria está falando aí, tem que ser pelo celular. Então é isso, Kekei, tem que mudar aí para o celular. Beleza? Agora deu certo. Pronto. Isso aí. Entrei pelo celular agora. Beleza, aí, aprendemos. Poxa, eu vou ter que ficar segurando isso aqui então, hein? No celular? Toda feliz que eu ia ficar no computador, não tem jeito, né? Vou achar um lugarzinho aqui. Beleza. Bom, então é isso. Enquanto você acha um lugarzinho, eu vou pegar meu fone de ouvido, porque hoje eu esqueci do meu fone de ouvido. Tá bom. Pessoal que está nos assistindo hoje tá paciente, que eles continuam aí, só ajeita o cabelo aí para você ficar bonitinha. Aliás, eu vou contar um caso para vocês aí, da Kekei e o cabelo dela. E tem alguém que está nos assistindo lembrar disso. A Nina tá vendo? Nina e Ben estão vendo? Ela, o Ben estão vendo. Meus sobrinhos. Então, ela está ajeitando o cabelo aí. Eu já vou contar um caso para vocês que aconteceu conosco, que tem a ver com essa nossa conversa. Não é só um caso de irmãos. Aliás,
talvez tenha gente que, né, esteja nos assistindo que não sabe que somos irmãos, né? Então, a Kekei Cristiane, que a gente chama de Kekei, que todo mundo conhece como Kekei, e Kekei por quê? Porque quando eu era criança, eu não conseguia falar Cristiane direito, aí eu comecei a falar Kekei, Kekei, e acabei mudando o nome dela. Hoje a maior parte das pessoas conhecem ela por Kekei. Mas aí teve um dia, sei lá, uns 4 anos atrás, a gente estava indo para um casamento. Estávamos todos no carro, eu, ela, minha mãe, minha filha Nina, minha esposa e tal, todo mundo amontoado ali no carro, eu de terno, né, essa coisa de roupa de casamento, etc. Aí eu não lembro exatamente como que foi, mas a minha filha, que na época tinha uns 4, 5 anos, né, olhou para o cabelo dela, falou que o cabelo dela não estava apropriado para ir para o casamento. Como é que o cabelo estava todo mundo arrumado, o cabelo estava bonito e o dela estava feio. Como é que é? Eu não lembro direito. Conta pra gente aí. Bom, gente, boa noite. Pois é, antes de falar do cabelo, eu preciso dizer que sim, né, que eu agradeço ao meu irmão por ter me dado esse apelido, porque eu acho que é um apelido que realmente me liberta um pouco de ser Cristiane Mesquita, né? Tipo assim, cristã na mesquita, né? Um negócio bem absurdo para dar conta, anos de análise, né? Então o Jô nasceu e talvez, embora eu tenha tido aí minhas questões em ter um irmão depois de 5 anos reinando, né? De filha única. Eu acho que ele me deu esse apelido que é tão querido e que eu acho que me dá aí um monte de outros sentidos, né, para o meu nome. Mas, enfim, sim, a Nina é uma querida filha do Jô, minha sobrinha mais maravilhosa. E ela brinca, né, que eu não posso, porque eu gosto de cabelo atrapalhado, né? E aí ela falou, foi isso, né? Ela falou, titia, não dá para você ir no casamento assim, né? Porque eu tava tipo com coque mal feito, né? E a Nina é uma pessoa muito interessante que nos surpreende diariamente com coisas. Você tá aí com um quadrinho que ela fez, ó, atrás de você, Exatamente, né? ó. E coincidentemente, olha Mais... só, tem uma foto sua grávida aqui, ó. Olha mesmo. Com o papai e mamãe no meio dessa bagunça. E olha que engraçado, né? A gente falando aí do seu cabelo atrapalhado, que era atrapalhado de propósito. Aí quem olha essas fotos assim, fala assim, nossa, tá tudo atrapalhado, né? Mas é atrapalhado de propósito. A gente gosta assim, né? A gente gosta assim. A gente igual a mamãe também, né? Que vive fazendo esse tipo de coletânea aí, colocando numa caixinha e realmente faz uma colagem linda da vida, né? Muito bacana. Esse aqui eu fiz outro dia. Aí você... aí eu tiro ele da parede, dou uma balançada, né? Outro dia ele até caiu, aí ele tá assim porque ele caiu, aí do jeito que ele caiu, que arrumou as fotos lá, eu coloquei ele de volta. Aí de vez em quando eu vou, balanço, tem um monte de foto escondida ali atrás, aí ele volta para uma posição diferente, né? É uma boa brincadeira, né? Com a vida, com a existência, né? Aliás, isso fazer essa analogia com a vida é uma boa mesmo. De vez em quando dá uma bagunçada, dá uma chacoalhada e vamos ver o que dá. Aliás, é esse o momento, né? Então, tá aí, com a vida bagunçada, tentando inventar, né? Nós todos. A Juliana está falando aí, para quem não sabe, o sotaque da Kekê é porque ela virou paulistana mesmo, né? Então, para quem não sabe, eu vou apresentar ela um pouquinho, para quem não conhece, depois ela se apresenta aí, né? Eu apresentando sob o meu ponto de vista aqui, a minha irmã, 5 anos mais velha, né? Com quem eu já briguei muito na vida, muito, 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 brigava muito, e hoje é muito engraçado porque eu vejo os meus filhos, né? O Ben de 2 anos, a Nina de 7, a mesma diferença de idade, menino, menina, e os dois é a mesma coisa, se amam, mas o tempo inteiro, né? Briga, puxa o cabelo e tal, e depois, né, um beijando o outro e tudo mais. E a nossa relação foi muito assim, durante muitos anos, eu não sei porque eu tenho na cabeça que quando você fez 15 anos, foi mais ou menos aí que a gente passou a se amar e cessamos as brigas, apesar de que ainda temos algumas discussões, normal, né? Saudável, mas aí a gente assumiu o nosso amor fraterno, né? A partir dos 15 anos, eu nem sei
nem me lembro exatamente por quê. Então, essa minha irmã é muito querida, né, muito amiga, me ajuda muito em todos os sentidos, né, tanto nos aspectos pessoais, né, já me ajudou muito, 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 continua me ajudando, aprendo muito com ela, muito, e no lado profissional, depois vocês vão entender por que essa questão, né, que está até na chamada da live, relacionada a processo criativo, né? Ela vai falar um pouquinho da trajetória profissional dela, que não está ligada à dança. Depois a gente vai falar também dessa relação que ela tem uma ligação muito importante para mim assim com a dança, mas ela me inspira muito, me dá muitas ideias, direto ou indiretamente, para as minhas criações com dança também. E entender, conhecer um pouquinho do trabalho que ela faz ligado à criatividade numa outra área, né, me ajuda também a refletir sobre o meu trabalho, me traz inspirações, me traz muito conhecimento também. Né? Ela, como a Juliana estava falando, né, virou paulistana, né, se mudou para São Paulo por questões profissionais e pessoais também já há alguns anos, e hoje está lá com a minha sobrinha querida, Lívia, já adotada como afilhada também. Estou com muita saudade das duas, né? E as duas seguem por lá com seu sotaque lindo, com seus sotaques lindos paulistanos, né? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, para quem não te conhece aí. Tá. Bom, aqui, obviamente, eu sou ainda uma pessoa que fala mineirês, né? Todo mundo fala, de onde você é até hoje. Eu tenho 22, 23 anos de São Paulo já, né? Outro dia eu me dei conta que eu tenho mais tempo de São Paulo do que de BH, né? Inclusive, porque a gente mudou para Belo Horizonte, a gente tinha 15 anos, quer dizer, eu tinha 15 anos, né? Sim. Então, foram outras cidades onde a gente passou. Então, sim, né? Eu acho que tem aí um movimento, né? Que me faz, enfim, vir para cá. Na real, eu não vim para cá por conta de trabalho. E eu tenho umas pessoas aí me assistindo, tipo a Larissa, me orientando. Eu acho que ela já me ouviu falar isso. Eu vim para São Paulo por amor. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu brinco muito também que eu trabalho, a dona Baby está escutando isso e ela vai... outro dia eu tive até uma discussão lá com ela, tentando fazer ela pensar melhor sobre uma crítica à questão da produtividade, né? Mas, de fato, assim, eu vim movida pelo Lucas, que é o pai da Lívia, que era meu namorado na época, e a gente uma hora resolveu viver junto e, de fato, a escolha foi que eu viesse para cá. Agora, eu brinco também que os meus anjos da guarda são muito profissionais, eles trabalham muito a favor do meu lado profissional, e São Paulo, embora seja um lugar para chegar meio complicado, mas me abriu muitas e muitas e muitas portas, coisas que talvez eu não fizesse, né, estando em BH. Mas, de fato, né, eu vim por essa questão pessoal e fui me encontrando aqui. E assim, eu sou psicóloga de formação, né? O FMG, colega da Juliana, da Valéria, da Ivana, de umas pessoas que estão por aí, que eu já vi por aqui. Mas na real, assim, até por uma questão de fazer grana, né? Que é uma coisa que a gente sempre aprendeu muito em casa, você e eu, que é assim, se virar, né? A gente tem uma mãe que trabalha muito, né? Que sempre se colocou nesse lugar de correr atrás, né? O papai também, embora tivesse aí mais ligado também com uma questão até da dança e tudo mais, mas a mamãe, né? Aquela pessoa que sempre botou isso na mesa, né? E aí, assim que eu me formei na psicologia, eu fui arranjar um trabalho para sustentar minha formação em psicologia, né? E fui trabalhar com moda, que de algum jeito foi um campo que me abriu ali para ir para o varejo vender. Ser vendedora na Fiorucci, não sei
a Carmelita, que é uma pessoa que também de vez em quando tenho falado, foi quem me indicou, me levou para uma loja, para Fiorucci, onde eu comecei a trabalhar. E lá eu descobri que eu sabia vender muito, né? E comecei a fazer grana, eu queria muito sair de casa, viver sozinha, etc. Mas entendi também que aquele lugar do provador, né, que era aquela coisa ali que de algum modo eu acompanhava as pessoas, era uma pesquisa de campo fenomenal, né? Para mim, que sempre na psicologia fui interessada pela psicanálise, pelo corpo, por questões do corpo. E aí eu falei, nossa, aqui é um lugar de escuta, né, também. Quer dizer, eu acho que eu não tinha tanta clareza disso na época, mas era isso. Eu brinco hoje, né, 20 anos depois de ter feito mestrado, doutorado e tal, que ali foi a minha primeira pesquisa de campo mesmo. E não tem nada a ver com assim interpretar a roupa da pessoa, não, é uma escuta para essa relação que as pessoas fazem entre corpo e roupa, né? Então, daí, da loja para frente, eu já passei por, enfim, por N trabalhos com roupa, com corpo, mas quando eu vim para São Paulo, eu acabei, estava um pouco cansada dessa história do mercado em si, e eu acabei partindo para a área da pesquisa e também para produzir com essa pesquisa várias linguagens, né? Eu já fiz vídeo, já fiz outras coisas, né? Reportagem para revista, um monte de ações, mas no fundo o que me moveu, começou a me mover essa coisa da pesquisa. Então eu acabei indo para a carreira acadêmica e eu sou professora desde que cheguei em São Paulo, mas sempre pensando nessas questões, roupa, corpo e essa interação, né, com outros campos, que no meu caso é a psicologia e a filosofia. Falo que eu sou psicanalista abraçada com a filosofia. Mas eu acho que a ideia de processo de criação entra um pouco na minha pesquisa, porque, no fundo, me interessa muito mais pesquisar campos de criação, sejam eles quais forem, né? Do que propriamente uma coisa em específico, né? Nas minhas pesquisas, tanto meu documentário sobre moda, quanto minha dissertação, quanto minha tese, eu sempre acabo esbarrando no encontro com pessoas que não funcionam na lógica hegemônica, né? Na lógica que todo mundo funciona. Então, assim, para alguns de BH que estão aí, o meu vídeo sobre moda termina com a Dona Terezinha, que era uma moradora de rua, que ficava se maquiando, se vestindo maravilhosamente, e era uma moradora de rua de Belo Horizonte, para quem a gente, inclusive, doava roupas, né? E roupas, bijuteria, maquiagem era o grande presente, era a grande coisa que Dona Terezinha ganhava das pessoas. Depois, no meu mestrado, eu pesquiso um pouco do bispo, né? Do Arthur Bispo do Rosário, que é um artista que, de algum modo, vai também bordar e criar roupas na sua obra. Depois, na minha tese, a Jardelina da Silva, que é uma mulher meio bispo, mas que contava a vida dela, né, pela roupa, e que ela recebia os chamados e ela construía as roupas. Então, assim, eu esbarro nisso. E aí o processo de criação é o grande atravessador aí de tudo, né? Então, o processo de criação está aí na dança, que eu tanto admiro, de vocês, você como coreógrafo, nos artistas que eu tanto, enfim, me ligo, inclusive porque, de fato, são essas pessoas que produzem outras lógicas de pensamento, né? Uhum. Muito bem! E eu lembro de uma frase que você disse para a gente numa vez, numa palestra que você fez, em algum momento, não me lembro para qual espetáculo, num processo de criação aqui da companhia, você estava falando sobre isso, sobre processos de criação, né? E aí, você falando aí, eu me lembrei muito dessa frase, falando de pesquisa, né? Que você falou que criar
conhecer o desconhecido e desconhecer o conhecido, É. né? E é muito isso, assim, né? De você ter que se desvencilhar de coisas que você já fez para fazer diferente, eu vejo muito isso, e também sempre entrar num mundo novo que você tem que conhecer, tem que desbravar ali, né? E pode falar. Ah, não, é só porque é isso. Essa frase nem é minha, é de um criador de Sim. moda, inclusive, chamado, é, se eu não me engano, acho que é do Martin Margiela, que é um cara, um belga, que eu super admiro. Mas é porque, ainda mais atualmente, né, com a internet, enfim, com todos esses meios, a gente lida com excessos, né? Então, muita gente, especialmente alunos, às vezes, né, que acham que para fazer alguma coisa tem que se informar muito, né? Ou seja, tem que aprender, 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 como se fosse encher um espaço vazio, né? E muitas Uhum. vezes, especialmente por esse excesso, é importante também esvaziar, né? Quer dizer, não conhecer o desconhecido, mas desconhecer esse tanto de coisa que tá dito, né? Não só tá Uhum. dito, tá jogado na nossa cara o tempo todo. Então, Uhum. se desvencilhar um pouco disso para poder produzir alguma outra coisa, né? Mas eu Sim. acho que nesse ponto também me vem um pouco essa ideia de que a criatividade, né, no nosso tempo, ela é uma imposição, é quase uma variável, um imperativo, né? Tipo, não há. Se você não for criativo, e isso vem, né? Não quero ser didática, acho que a gente está batendo papo, mas isso vem desde a segunda metade do século passado, né? Século XX, como algo que as pessoas precisariam, é uma ferramenta da existência, né? Então, quem não for criativo está fora, e está fora de tudo, não é só da arte, da dança, dos campos ditos criadores. Está fora, por exemplo, sei lá, seu gerente de banco tem que ser criativo, ele faz Uhum. curso de criatividade. Né? Então, a Uhum. criatividade, digamos, ela foi apropriada também pela mercantilização da vida que está em curso, né? Quer dizer, está mais do que no ápice, e ela é tomada de assalto, ela é sequestrada por todos os campos. Todo mundo tem que ser criativo. É muito chato, né? Tem hora que você fala, sei lá, você não quer customizar a sua comida, não sei o quê. Não, eu quero do jeito que der. Eu quero assim, tipo, qualquer coisa. Eu quero a camiseta branca mesmo. Eu não quero fazer nada, né? Porque isso virou imperativo. Uhum. Então, na real, eu sempre falo que eu trabalho com processo de criação tentando diferenciar essas ideias, sabe? Ou seja, pensando que criação é algo que sempre vai questionar alguma coisa, né? Que Uhum. sempre vai colocar alguma coisa em questão. E alguma coisa, quando eu digo, é alguma coisa que está aí como imperativo, até a própria criatividade, Uhum. sabe? Eu acho que. E é uma responsabilidade muito grande quando, né, quando a Kekei vai assistir os trabalhos que eu faço, seja para Mímulo, seja para outras companhias, e como eu, né, já fiz muitos trabalhos em São Paulo também, aí ela assiste muita coisa lá e tal, porque, né, você apresentar um trabalho tanto para uma pessoa que entende de dança, de técnica de dança, né, uma responsabilidade maior, mas também para alguém que entende muito de processos criativos, além de ser psicóloga, além de ser minha irmã. Então, ela faz leituras dos meus trabalhos que até eu assusto, e aí eu vou refletir e falo, nossa, realmente faz sentido, né? Ou seja, vai entender e descobrir os porquês de eu ter, né, escolhido aquela música, ter colocado aquele movimento, aquele personagem, aquele detalhe. Então é muito gostoso, às vezes, escutar a Kekei falando, né, do que chegou para ela, né, do espetáculo que ela assistiu, que às vezes vai até clarear para mim, né? Aí Claro. eu que vou acabar entendendo, né, dos porquês que eu criei aquilo. E ao mesmo tempo é muito difícil, uma responsabilidade muito grande ser filho de uma psicóloga, né, irmã de uma psicóloga. Eu brinco que a minha primeira namorada, minha primeira parceira de dança foi psicóloga, e ela fica brava comigo, mas eu brinco que a minha atual esposa também, ela acha que é psicóloga, então é o que é mais difícil.
Mas ela acha que a psicóloga, eu falo isso num bom sentido, porque realmente ela tem um conhecimento grande, eu acho que ela deveria se tornar uma psicóloga, mas é uma responsabilidade grande, né? E a gente está falando de criatividade, Dona Baby, né, mamãe, coincidentemente ou não, foi quem, né, foi precursora em introduzir a criatividade profissional, ou seja, a criatividade em todos os âmbitos aí, né, sim, aqui no Brasil, trabalhando em diversas empresas, inclusive bancos, você deu o exemplo aí sim, de gerente de banco, inclusive trabalhando com criatividade profissional em bancos, né? Então, sim, isso desde sempre permeou as nossas vidas, né? sim, ela estava na crista da onda em plenos anos 70, né? Uma mulher sempre à frente do seu tempo. Fica aqui nossa homenagem, né? Dá, porque sim. Outro dia a gente estava conversando, ela e eu, num desses diálogos de quarentena que a gente tem tido e que estão ótimos, né? Porque, enfim, Uhum. a mamãe não gosta de vídeo, para quem não sabe, não dá para fazer chamada de vídeo que ela se recusa. Então a gente acaba Uhum. conversando bastante. E eu lembrei, sabe, Jô, de uns molhos que a mamãe fazia de fondue. Lembra quando a gente comia fondue em casa? E ela Sim, inventava sim. os molhos, assim, do nada, do que assim, ela misturava umas coisas completamente absurdas para fazer os molhos que a gente passava a carninha lá, que a gente amava fazer esses fondues em casa. Então, Uhum. assim, a minha mãe, a nossa mãe, ela sempre teve esse lugar, assim, eu acho, em vários sentidos. Quando a gente morava em Caratinga, ela inventou uma loja, né? Você lembra? Etc e tal, né? Que Sim. ela com a Tia Adelaide faziam, pintavam. E é sempre assim. Depois ela fez paisagismo num outro momento da vida e foi inventar jardim. Então, é uma loucura lidar com a mamãe nesse ponto é muito intenso, mas eu certamente nos atravessou. E para quem não sabe, né, do Jô também, o Jô ele começa na dança com quase se formando em engenharia mecânica, né? Engenharia Então mecânica. quer dizer, alguma coisa aí no quarto ano de faculdade que tem a ver com a dança, sim, tem a ver comigo, porque na real eu brinco que eu fui a primeira parceira dele, ele tá falando que é uma pessoa aí profissional, mas eu, na real, a gente foi dançar uma vez saí às vezes com meu pai e minha mãe para dançar, né? E aí eu acho que foi na festa de 50 anos do papai, né? Eu falei, Jô, não, Sim, não, na festa de 50 exatamente. anos você já dançou com a mamãe de verdade, né? Mas eu acho que foi numa festa antes que eu tirei ele para Não, dançar, porque eu foi não, foi na nessa? festa de 50 Foi, anos, né? É, 1987. Aliás, quem acho quiser assistir, quem ainda não assistiu, tá lá no canal que da tem no Mimi Escola de YouTube. Dança no YouTube, né? Tem, Foi uma falha minha, muitos anos atrás, que eu editei esse vídeo, eu brinco que eu fiz um vídeo de autoajuda para os meus alunos, foi uma falha não ter colocado o crédito, que a minha parceira ali era a Kekei, sou era a minha irmã, né? né? Exatamente. Então, ela E foi a mais, primeira pessoa que conseguiu me tirar para dançar. Mas conta, vai lá. eu tentei ensinar, né? Eu tentei, porque quem saía para dançar com meus pais era eu, né? O Jô nunca foi, eu que ia, às vezes. Aliás, eu estava me dando conta agora. Você tem duas grandes responsabilidades em relação à minha carreira com dança. Uma é essa, de ter sido a minha primeira parceira, a primeira pessoa que tentou me ensinar a dançar, que me tirou para dançar pela primeira vez, que ficou contando no meu ouvido e falando, ó, faz isso, agora faz aquilo. Pois para lá, Mas agora me vê. também mas também, é, isso, claro, se não fosse dessa forma, iria acontecer de alguma outra, o que eu vou dizer agora. Mas foi por causa de você que, se não me engano, se não me falha a memória, né, o papai e a mamãe, pela primeira vez, entraram numa gafieira e começaram a praticar dança, porque eles Pois é. estavam indo te buscar, ou estavam saindo com você de um desfile de moda que você estava É? participando no Minas Centro, Ah, olha isso. né? E foram tirar o carro do estacionamento. Vocês estavam saindo, foram tirar o carro do estacionamento, que era em frente ao A Estrela Night gafieira. Club. É, Para quem não sabe, Estrela Night Club é uma das gafieiras, né, que existiu aqui em Belo tradicionais. Horizonte, muito É, importantes. E aí olharam, viram a luz ali, foram curiosos. E aí eles começaram a fazer dança. Então, na verdade, você que é a culpada de tudo. tá vendo? Tá? Mas conta então Adoro. da primeira Adoro. dança, da Não, primeira mas é dança. isso, é porque eu nem lembro dessa cena, mas eu sou uma pessoa muito animada. Eu amo dançar até hoje, né? Assim, muito. Eu danço muito, assim. Isso me faz muito bem, tá mesmo na minha existência.
E daí, assim, eu adorava ir pro Estrela com o papai e a mamãe, ou de vez em quando, acho que a Juliana, que está aí também, até já foi de vez em quando conosco. E foi isso. Aí na festa eu chamei o Jô para dançar, já tinha tomado uma, certamente, né, lá na festa do Eu papai. só aceitei porque eu tinha tomado É, muitas. exatamente. É um moço muito tímido, como vocês podem ver, né? Então, muito tímido, na real era mesmo. Mas eu ficava ensinando, dojo, agora dois para lá, dois para cá e tal. E a música acabou e eu, muito ousada, falei, agora você me deita no chão. Aí ele me deitou e me deixou cair, eu caio, né? E caí em Então, cima dela. exatamente. É um vexame fenomenal, mas incrível, porque realmente é isso, né? É muito impressionante você ter se tornado um bailarino, ter largado a engenharia, enfim. É uma coisa que jamais que poderia passar pela minha cabeça quando você foi calouro da Federal e passou em primeiro lugar no vestibular de engenharia, né? Então, bom, eu nem comentei quando que a gente parou de brigar, mas na real acho que é isso. Eu com 15 anos já indo para o mundo, eu não queria nem saber de você mais, entendeu? Você que ficasse lá reinando, porque eu queria era a vida, né? Mas olhando e te admirando tanto como coreógrafo, como criador, porque eu não acho, né? Acho que vocês criam aí, talvez seja legal você contar um pouco também, eu acho, de como que é. Mas vocês criam coletivamente, vocês criam, né, uma série de... São camadas, né, que vão se colocando. E, obviamente, quem olha de fora, e que eu estou pensando nisso, quando a gente olha, a gente vê muito além ou aquém do que você pensou. Se eu visse a mesma coisa, aí não tinha criação, né, na real, porque aí tinha Uhum. alguma coisa que está sendo dita, tipo assim, uma mensagem, Sim, uma informação, né? Você me sim. disse alguma coisa, me comunicou, uma reportagem, sei lá, né? Às vezes eu brinco com alunos, falo, olha, a diferença entre documentário e Globo Repórter, qual que é? Né? Então eu tenho uma reportagem, eu tenho uma descrição e eu tenho uma coisa que tem uma linguagem, tem uma escolha editorial de como o que vai aparecer, o que não vai, e por aí vai, né? Então, Uhum. eu acho que quando você me surpreende muito, de fato, a gente baba, né? Eu sou uma fã muito grande do trabalho da Mimulus, Companhia de Dança, da Mimulus Escola também, lógico. Agora estou feliz porque eu estou fazendo aula online, porque eu fazia aula com meu pai antes de mudar para São Paulo. A última aula que eu fiz era com o papai, aquele rock da sábado à tarde, sabe? Que tinha uma aula de Sim, rock. E sim. aí eu fazia com o papai. E aí depois eu Uhum. mudei para São Paulo. E aí, enfim, aqui eu cheguei a fazer aula de dança de salão, mas não deu muito certo, não funciona muito na minha rotina. Mas agora estou fazendo, então, pelo Zoom, né? Online. Faço Aham. propaganda, matriculem-se, porque tá delicioso. Isso mesmo. E aí eu acho que é um pouco assim, né? Quer dizer, quando eu olho para o seu trabalho, é muito menos. É isso, não é nessa linha de analisar nada, mas é o que eu escuto e o que às vezes eu vou, né? Eu vejo filme, eu sou muito ligada em arte contemporânea, em cinema, em música, né? Aliás, eu contribuo muito, viu, gente, na música, nas trilhas sonoras, Exatamente, porque eu sou exatamente. muito conectada, sou muito musical. Então, eu vivo mandando músicas para o Jô. Hoje eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, quando eu mando uma música para você, é porque eu desejo que ela seja dançada. É quase um pedido. É óbvio que eu mando 100 músicas, né? E ele vai dançar, às vezes vai rolar uma. Mas, Uhum. assim, é uma ideia que também me vem, assim, de um certo movimento de ver aquela cena, né? Tem músicas cênicas, né? E eu sei lá, eu acho que tudo isso rola para mim porque, assim, a vida não é fácil de ser vivida, né? Tipo assim, a vida é muito chata, né? A vida, a vida assim, pagar, né? Pagar a conta, resolver aquilo, imposto de renda, tudo isso é muito chato. E a gente, por isso também a criação, né? A ideia de criar é criar também diariamente, é criar a vida, né? É Uhum. criar a vida para ela ser interessante.
E isso, cara, dá um trabalho, entendeu? Eu falo que só a minha determinação capricorniana que me faz manter essa luz assim acesa e, obviamente, às vezes eu entristeço, fico desanimada, mas inventar, né? Inventar a vida. E a arte me ajuda muito nisso, né? Os Aham, artistas me alimentam muito, eu sou muito conectada. Essa desgraceira toda, né? Não só de pandemia, mas do pandemônio que a gente vive atualmente no Brasil e das desgraceiras todas terríveis do mundo, cara, tem que inventar demais, entendeu? Então, música aham. é um ponto, né? Tem dia que eu falo que eu escuto assim uma espécie de repetição, eu faço meio um ritual. Então, eu escuto uma música, sei lá, 38 vezes, entendeu? Assim, aquilo que vai me colocando ali no estado, né? Já que eu não Aham. posso, sei lá, ficar dançando, aí eu coisas assim que eu acho que a gente tem que inventar também. Eu acho que aí até passando para um lado da minha profissão na clínica, né? Ou seja, na psicanálise, mas quando eu falo clínica, é uma clínica muito ampliada. Eu trabalho com essa ideia de clínica expandida, né? E Uhum. aí, que tipo de ferramentas clínicas para além do consultório a gente pode exercitar, né? E eu brinco muito com os meus pacientes, com os meus as pessoas com quem eu trabalho. Eu falo, olha, tá aqui na psicanálise, mas de vez em quando é psicanálise e natação, psicanálise e dança, psicanálise não dá conta, né? Então eu, por Aham. exemplo, psicanálise, natação, dança, né? E eu brincava, teve uma época que eu amava ir no karaokê, você lembra disso? Até por isso que a gente Lembro. fez o karaokê na festa do papai. E Aham. aí eu falava, eu faço uma sessão de análise, ou melhor, 4 sessões de análise por mês e uma de karaokê. Então, quer dizer, eu sou professora, eu sou psicanalista, mas eu também realmente eu moro na arte, né? Eu vi, assim, eu moro, eu habito ali, porque isso me ajuda a viver, a sobreviver, na verdade. Aham. Sem dúvida. Você estava falando de processos criativos, né? E a dança, né? É isso. O que é maravilhoso, que eu acho sensacional, é essa a possibilidade, a infinita possibilidade de leituras, né, diferentes para o que a gente está fazendo ali, né? Sim, Às vezes o que me levou a criar aquela cena, aquele espetáculo, vai chegar para o público de uma maneira completamente, né, diferente. Mas o importante é que chegue, né? Então, não importa como vai chegar, mas o importante é que toque de alguma forma, sim, né? sim. Eu ia falar no início, mas depois passou que essa live nela surgiu de uma ideia da live que eu estava fazendo com o Ronaldo É. Fraga, que é grande amigo da Kekei, e aí Dona Baby, mamãe lá assistindo, eu brinquei, né, fazer uma live com a Kekei e tal. E aí Dona Baby, né, Já mandou, para quem não já mandou. conhece, já ordenou, né? Já Já. falou assim, ó, vocês vão fazer uma live juntos, né? E assim é mamãe, né? E aí, e na hora que a gente acabar a live, ela vai chegar tanto para mim quanto para você e falar: vocês não deviam ter falado aquilo, vocês deviam ter falado isso, vocês não falaram isso assim, assim, né? E agora ela tá pensando lá assim, claro que eu não vou fazer isso, gente. Como que eles podem pensar nisso? Lógico que não. Exatamente. Mas fato é que Dona Baby, apesar de ser assim, né, na hora que ela dá essas ideias, da forma que ela dá, a gente, em princípio, como filhos rebeldes, a gente logo fala assim, não, que não. Mas depois a gente para, pensa assim, nossa, mas sabe que Nossa, a pode ideia é ser. boa? Né? Sabe que a ideia é boa? Vamos lá, vamos Então, fazer, né? então na real é isso, né? É um prazer estar aqui, na real, assim. A gente já tem se falado de vez em quando, é no café da manhã de pijama, né? A Nina já deve estar achando que o meu cabelo ainda está pior ainda, porque é só de manhã com aqueles negócios assim. Enfim, acompanhando esse dia a dia e tentando estar próximo, né? Daqui a 3 dias faz 3 meses que eu saí daí, né? E Aham, que estou aqui à distância e aí tentando, né, conviver com essa saudade que é diferente, né, na verdade, porque essa saudade agora ela tem um negócio esquisito no meio dela, né? aham, Mas eu acho que é um pouco isso, né? Que além de ser um prazer, é realmente ótimo escutar suas coisas aí sobre criação também, né? A gente nunca uhum. para falar sério assim durante 1 hora
sobre isso, sobre trabalho, sobre minha pesquisa. Tem hora que eu Aham. entro em crise com eles, gente, tá? Não sei que gente que tá aí, que eu não tô vendo mais esses comentários, mas tem hora que eu Aham. entro em crise com ele, e eu falo, gente, vocês não me conhecem, vocês não viram o que eu fiz na minha trajetória, as coisas que eu estudei, né? Eu já cansei de falar isso nos últimos tempos por conta de política, de questões, né? Que eu abraço de uma maneira muito mais intensa. E aí eu falo, vocês não me conhecem, vocês não veem o que, que eu estudei, o que, que eu penso, que filosofia que me atravessa, e blá, blá, blá. Então, claro que é ótimo também dividir, compartilhar isso aqui, né? Então, Aham. eu convidei até meus orientantes, falei para não espalhar, pelo amor de Deus, mas é uma coisa de também trazer essas ideias sobre, né, o que é criar, sabe? E Aham. uma das coisas que eu vejo no trabalho de vocês, que eu acho que é bem. Eu até pego, né, um recorte que eu tenho de seu aqui, quando você fala da coreografia que você fez para São Paulo, Companhia de Dança, né? E tá nos meus guardados de processo de criação que eu vou arquivando, né? Por Aham. quê? Porque essa ideia da não linearidade é muito importante para a gente pensar, né? Então, eu trabalho um pouco com a ideia de rizoma, né? Que são aquelas raízes aéreas, são as raízes que não são fincadas no chão, mas elas são, né, tridimensionais. E dali você não consegue enxergar muito onde começa uma coisa. Uma coisa vai se ligando na outra e vai se multiplicando, né? E foi outra coisa Uhum. que a gente falou que você conversou com o Ronaldo, que é da mesma Uhum. forma, né? Ronaldo também tem essa ideia de que uma coisa chega, não é a roupa que chega primeiro, né? Então eu acho que Aham. isso é um componente que eu vejo muito no, né? Às vezes eu fico curiosa, o que veio nessa hora? A luz que foi pedida para acontecer assim, ou a proposta Uhum. do iluminador é que vai produzir um movimento, né? Então, acho que isso Sim. também é muito interessante de ver. Tem coisas de vocês, tipo, sei lá, por um fio, né? Que ali a própria ideia do bispo que borda e que vai gerar uma cenografia, que vai gerar as coreografias e que vai atravessar tudo, né? Aham. Então são coisas que eu vou vendo. E outra coisa que eu acho interessante é que eu penso muito nessa, né, o método zigue-zague, que é a transversalidade que atravessa também todas as minhas pesquisas. E essa ideia, né, de que a criação se dá no entre. Ela se dá no entre, ela não está num lugar nem no outro, ela se dá no entre. E quando vocês Uhum. fizeram o Entre, né, que é um espetáculo que chama Uhum. Entre, né, Aham. eu lembro da mamãe também pensando, de vocês pensando no título, em como, né, do que se trata esse espetáculo, esse trabalho, né, esse conjunto desse trabalho. E essa ideia de uma coisa que habita o meio sempre, né, habita sempre esse lugar que não é num ponto nem no outro, né? Isso implica quase que sempre a condição de uma criação constante, uma criação em processo, para você habitar o meio do caminho, assim, né? Você está Aham. sempre inventando alguma Aham. coisa como um território, né? Que não é nem lá nem cá. Uhum. Então, enfim, quando você fala, a Dona Baby deu a ideia, a gente pensou, depois falou, é legal mesmo. É isso, eu acho que é legal mesmo porque é gostoso e etc. Mas também porque realmente tem coisas aí para dialogar que a gente nunca faz. Sim. Nunca faz, Sim. né? A gente Tem pode, muito a gente pode, assunto, né? Tem muito assunto, sim. a gente pode fazer umas chamadas telefônicas de vez em quando e fazer isso. Né? Então, é muito Mas, assunto, né? Que a gente sim, tem sim, sempre. A gente sim. mal consegue Aham. dar conta É. deles.
Mas aí a gente pode marcar umas reuniões, Sim, né? podemos. São Eu as posso coisas dar boas aí da consultoria, né? Eu pandemia. posso dar Sim, consultoria. por favor. Aliás, a gente está falando de criação, coincidentemente, já faço um convite aí para todos. Na terça-feira, né, às 19 horas, a gente vai ter um bate-papo aberto pelo Zoom. A pessoa, enfim, tem que entrar no nosso Instagram ou no nosso Telegram para solicitar o convite, o link aí, que vai ser um bate-papo, eu, junto com outros, com convidados que trabalham com criação em dança, né? Não vou anunciar aqui, vou deixar surpresa os convidados, mas convidados muito queridos e que fazem trabalhos maravilhosos aí com a dança, com diferentes modalidades de dança, em diferentes universos aí de dança. A gente vai fazer um bate-papo sobre processos criativos, né? Que pode ser que se torne fica aí também uma pulguinha aí atrás da orelha das pessoas, um curso, né, a partir daí um curso de criação coreográfica, né? Então, terça-feira, 19 horas. E falando de criação, falando de arte, eu me lembrei aqui, conversando com você, de um dia que a gente estava num café lá em São Paulo, eu, você e a Lívia, né, que é a minha sobrinha querida, e aí eu não lembro o que foi, porque eu acho muito legal que a Kekei sempre leva a Lívia, né, em exposições, em diversos universos artísticos, assim. Levava. Pois é, agora aí enfim, ela já é dona das suas vontades aí, Kekei já não consegue levá-la tanto, né? Eu levo a Mas Nina enfim, agora, né? Agora eu a levo a Nina Nina. adora ir em exposições e outros lugares da arte aí. Enfim, aí a gente não lembra se a gente estava vindo de uma exposição, alguma coisa assim, que a Lívia questionou, né? Mas isso é arte, isso não, né? Sei lá, não gostei, isso não é arte, ou sei lá o quê. E aí eu achei muito legal, né? Que você começou a conversar com ela, não me lembro que idade ela tinha, isso deve ter uns, sei lá, uns 5 anos, ela devia ter uns 14, 15 anos. E aí você perguntou para ela assim, o que seu pai faz? Né? Porque o Lucas, o pai da Lívia, é um videomaker, é um artista aí também maravilhoso. E aí ela perguntou para a Lívia, né? E o que seu pai faz? É arte? O que você acha? Né? E o que o seu tio faz? Né? Eu estava do lado com a dança, é arte? Né? E eu achei muito legal essa conversa, enfim, que essa discussão é pré-histórica, né? O que é a arte e tudo mais. Mas eu nem me lembro, eu fiquei curioso aqui para lembrar como é que foi, como é que terminou essa conversa. Você lembra? Não lembro o que ela respondeu, não, mas na real é isso, né? Essa questão, ela é, para mim, né? Por que eu até distingo essa história de processo de criação, né? Porque a arte pode estar em qualquer lugar, né? Uhum. Exatamente. O que distingue para mim que alguma coisa é um processo de criação é justamente isso, ela quebrar com alguma regra em algum lugar, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu adoro pesquisar é a gambiarra, né? Porque a gambiarra, essa ideia de gambiarra me encanta e me fascina, porque ela Uhum. é o improviso de alguma coisa, né? Para solucionar algo que no geral gera alguma coisa que não estava previsto, então vai vir um negócio que formalmente vai estar também fora do padrão, né? Uhum. E ela lida com o improviso, né? Ela lida com as coisas que estão por perto para solucionar. No geral, a gambiarra não vai lidar com o mercado também, ela não vai comprar nada para solucionar, porque se eu vou buscar isso no mercado no geral, eu vou criar uma solução convencional, né? Uhum. Então, assim, também, acho que alguém aí perguntou de que eu dou aula, né? Não lembro mais quem, mas eu dou aula de várias coisas, mas eu dou aula num PPG de design, um programa de pós-graduação em design, que não é só design de moda, é design de uma maneira geral. E uma das coisas que eu mais trabalho, né, com os meus alunos e orientandos é tentar subverter essa ideia tão organizada do projeto em design, né? Então, assim, ou seja, a gambiarra é meio a subversão do que seria um projeto em design, né? Porque ela vai lidar com aquilo, com o improviso e não com o projeto, né? E ela Uhum. vai lidar com aquilo que tá na mão, né? Então tem um projeto de um artista que é o Cal Guimarães, inclusive mineiro, querido,
que chama Gambiarra, né? Só vulgar que Aham. vocês acham. E é lindo, porque ele registra gambiarras em países, né, no Brasil, mas em outros países pobres, né? Porque país rico não tem gambiarra, entendeu? Aham. País que não está nem aí, que vai jogando tudo fora, e que todo mundo compra outro, não lida com gambiarra. É a gente que precisa, né? São as comunidades, são as pessoas que não têm recursos que vão inventar gambiarras. Então, isso para mim é uma resposta, talvez, para essa questão da arte, né? Não é que toda gambiarra é arte, mas algumas talvez ganhem uma forma no mundo que possa ser entendida, né, como arte. E aí, Uhum. processo de criação, muitas vezes, é aquilo que é inventado, né, por alguém, seja, às vezes, um morador de rua que me interessa tanto esteticamente, seja por uma pessoa dita maluca, louca, esquizofrênica e tal, que também, muitas vezes, sem romantizar nada disso, sem romantizar morador de rua, nem paciente psicótico, né? Mas Uhum. pensando que essas pessoas vão instaurar lógicas muito especiais, muito fora, né, daquilo que está sendo esperado, muito inventivas. E por mais que o mercado vá se apropriar disso rapidamente, né, porque tudo que se inventa nos campos periféricos, e quando eu falo periféricos, eu não estou falando geograficamente, né? Mas estou falando fora do que é majoritário, tudo que se inventa é apropriado pela publicidade, pela moda, pelo design, pela indústria de maneira geral. Você deve ver isso na dança também, né? Sem Uma dúvida. coisa lá, aparece um espetáculo, daqui a pouco tem um comercial com a mesma ideia. E Aham. aí, a gente, por isso que a arte, ela também ela não habita um lugar específico, né? Tá lá no museu, virou arte. Não, porque ela é Uhum. apropriada e ela já deixou de ter aquela aura, né? No momento seguinte. Mas aí é Aham. que o artista habita também nesse lugar de estar nos alimentando muito com invenções muito incríveis, né? Aham. Então, Esse não lugar, né, que você fala que, né, onde você que você habita, né, eu entre a psicologia e a moda, enfim, e o design, que tem muito a ver com o espetáculo que você citou, né, que eu entre e que eu brinco assim, que a Mimulus também, a Mimulus Companhia de Dança, não a escola, mas a Mimulus Companhia de Dança também habita esse não lugar que alguns falam, né? é, Alguns da dança contemporânea falam, não, a Mimulus não, o que eles fazem é dança de salão. E alguns da dança de salão falam, não, o que a Mimulus faz é dança contemporânea. sim. Mas é um lugar que, de certa forma, é confortável para a gente, porque a gente consegue transitar, né, no nosso caso, nesses dois universos, né, da dança contemporânea, da dança de salão, né, estando ali né, flutuando ali entre um lugar e outro. Em alguns momentos é mais legal ir para lá, em outros momentos é mais legal ir para cá, e sem a necessidade de rotular também, né? Pois é, é só para. Acho que está na hora, né? Mas você. É só para dizer que é isso, né? Minha trajetória, ela jamais seria, né? Eu sei lá o que eu seria se eu tivesse me engavetado, sendo uma psicóloga ou sendo Aham, uma pessoa, uma designer de moda, né? É justamente isso que a trajetória singular que eu construí é totalmente na transversal. E eu retomei a clínica, né? Hoje eu sou de novo psicanalista, muito alegre de habitar esse lugar de novo, né? Mas de algum modo ele junta tudo isso, né? Porque na minha clínica eu quero e eu pratico essa ideia de que a arte tem um lugar como de ação, né? De ação clínica. Então aham. isso para mim né? É o caldeirão todo aí Sim, transversal que nos atravessa. sim. Bom, as pessoas estão insistem, né? Pedem fervorosamente aí a Baby, eu quero uma live com a Baby e tal, Tá etc. vendo? Então, Jô, faz a live com a mamãe, Jô, você precisa isso. Agora eu vou fazer. ter que obedecer a minha irmã mais velha, né? Eu tenho que obedecer a minha irmã mais velha. Bom, antes da gente chegar no final, só falar com as pessoas aí que, né, quem entrou depois, quer assistir do início, quer recomendar aí para as outras pessoas, essas lives agora ficam no IGTV do Instagram, né? Eu tenho, Assim é que ótimo terminar. que eu tenho que E colocar no Lattes, inclusive.
Ah, muito bem, e tem que entrar no seu currículo. Tem que entrar. É, e entra no nosso canal do YouTube, o canal da Mimos Escola de Dança do YouTube. Essa eu vou colocar na Mimos Companhia de Dança também, vou colocar nos dois, né? Porque tá ligado a essa parte de criação também, muito claro. Então, daqui 1, 2 dias vai estar lá no nosso canal do YouTube. Agora, fala pra gente do seu. A Kekei tem alguns livros publicados, mas o que eu mais amo e que é muito inspirador, inclusive eu já tirei algumas coisas de lá que me inspiraram para trabalhos que eu fiz, né? Inclusive esse que ela citou, o Engale, da São Paulo Companhia de Dança, eu acabei utilizando esse livro também como referência para a minha criação, que é o livro do amor. Né? Fala para gente um pouquinho do livro do amor. Ah, então, pois é, por isso que a gente faz de tudo um pouco, né? Quando me perguntam muito, e eu queria muito pôr isso no Lattes, porque eu também detesto, né, a categorização acadêmica, ela é uma acadêmica. Nossa, eu chego a arrepiar. Eu sou, tipo, faz tudo, bombril, né? Mil e uma utilidades, porque o que a gente resolve fazer de vez em quando, a gente faz. E não sei se fica bom demais, se não fica, mas é isso. Já Uhum. escrevi algumas coisas, algumas na área da pesquisa mesmo, então artigos, livros. Mas um livro de amor é um livro de amor, literalmente. Foi urgente fazer um livro de amor. E a Rosane Uhum. Preciosa, que até, não sei, acho que passou por aí, ela é uma grande amiga que em algum momento na vida me propôs isso. Vamos escrever sobre o amor? E ela é uma escritora, digamos, mais intensamente do que eu, mas ela se dedica mais a isso do que eu. Mas eu me dei conta que sim, que eu tinha muitos escritos de amor, né? E aí a gente meio que criou ali uma edição, né? E escreveu também naquele momento várias. Enfim, é um livro de fragmentos, você não sabe quem escreveu o quê. Tem inclusive algumas apropriações de outras pessoas. Ele é entremeado por imagens também. E é isso, é um livro de amor, um livro que perpassa acontecimentos, enfim, sensações, né? E que faz ali uma coletânea sobre o amor, né? Sim. Uma amiga, a Débora. E que não é também, de forma alguma, um livro convencional. É mais ou menos como o Não. seu cabelo, tão lindo como o seu cabelo. Então, e eu acho, a Débora fala também, a Débora de Paula Souza é uma jornalista, poeta que escreveu o prefácio, né? E ela Uhum. fala um pouco, ela narra um pouco o que o livro aborda, e ela fala também que o livro é sobre amizade, né? No final das contas, você vai se banhar assim no mar, né? Ali da amizade, que é, né? Um campo que eu acho muito importante, especialmente nesse momento, né? A amizade não só como assim ser amigo, mas o conceito de amizade, né? O que significa isso? Eu andei investigando isso, inclusive filosoficamente, tem coisas lindas, né? Muitos filósofos pensaram, desde, sei lá, Alcebiades, Foucault, Agamben, Deleuze mesmo, né? Falam de amizade. E essa ideia hoje, e mesmo a minha proposta de título de pensar um diálogo fraterno, né? É claro que é sobre irmãos, é sobre irmandade, é sobre solidariedade, é sobre troca, né? E Uhum. eu acho que é isso que a gente está precisando. Então, acho que lembrar esse livro, ele tem a ver com o amor romântico, sim, ele tem a ver com a amorosidade nesse campo, mas ele também tem a ver com esse outro tipo de sentimento, que é esse que Uhum. vincula, que cria cumplicidade, né? Cumplicidade Aham. muito mais do que propriamente alguma outra questão para denominar esse amor, né? Então, acho que é isso. A gente parou de brigar, entendeu? Ficou cúmplice. E essa cumplicidade, ela é realmente um presente na minha vida. A mamãe está chorando agora, tenho certeza. E, ó, de repente, eu também vou chorar aqui. Mas é Olha isso. só, não estava programado, né? Mas coincidentemente a gente está falando disso, de amor,
E amanhã, então, é mais uma. Amanhã, às 19 horas, fica mais um convite aí para as pessoas. Eu vou dar uma aula prática especial, uma aula de dança, que também vai ser aberta para quem Oh, entrar no nosso maravilha. Instagram, pegar Eu o link vou. no nosso Telegram lá. Vai ser uma aula especial de Dia dos Namorados, né? Eu Olha, ainda não sei como vai ser isso, vocês têm que me sugerir. Tá? Como que eu vou dar uma aula especial de Dia dos Namorados, sendo que tantas pessoas estão em casa, sozinhas, né? Sozinhos, mas eu quero exatamente, eu topei esse desafio de cara, né? Para vocês me ajudarem, para a gente estar junto ali fazendo essa aula especial de Dia dos Namorados, amanhã, 19 horas. Nós temos 20 segundos para encerrar. Um beijo, beijo, beijo. te amo. Eu também te amo muito, Manda viu? beijo pra Nina e pro Ben, que a titia ama, e pra Sim. Amanda. E um beijo para Pipa, para Lívia. Pode Mamãe, deixar. mamãe, Mamãe, obrigado pela mamãe. ideia, Beijo, mamãe. mamãe. Beijo para você, a gente te ama também.